gente, hoje estou trazendo algumas questões que envolvem aí a evolução dos modelos atômicos e mais especificamente o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de John Dalton talvez seja o primeiro estudado aí no ensino médio, né? A gente tem os quatro principais e Dalton é o primeiro. A gente pode resumir, né, o que foi o modelo atômico de Dalton e a teoria atômica de Dalton como essas que eu coloquei aqui. Toda a matéria é formada por átomos. Os átomos são as menores entidades que vão formar a matéria. Átomos de um mesmo elemento são iguais. Átomos de elementos diferentes também são também distintos e podem ser identificados pela sua massa atômica relativa. E uma determinada substância pode ser formada pela combinação de dois ou mais átomos, sendo que, para essa substância, a combinação atômica em espécie e quantidade será sempre a mesma. E átomos são partículas indivisíveis, então aqui não tem a ideia de próton, de elétron nem nêutron, e de ocorrência natural, não podem ser criados. Hoje a gente sabe que é possível, né, criar, né, um átomo ou alterar sua formação. O que acontece em reações químicas é a alteração da combinação entre átomos. Então, algumas coisas que Dalton estudou, né, teve como conclusão no seu trabalho, já são superadas. Né? A questão do átomo ser indivisível, não pode ser alterado, tudo isso aquilo. Então, a gente, a partir disso, vai resolver algumas questões para a gente revisar esse tema, que é bastante cobrado em vestibulares. Né? Nos últimos anos foi cobrado no Enem, então a gente vai fazer algumas questões sobre esse modelo, sobre esse tema. Então, questão atual aí que fala sobre a primeira teoria atômica descrita por Epicuro na carta a Heródoto e resgatada por Titus na obra de Remo Natura. Afirma que alguns corpos são compostos, enquanto outros são elementos de que se compõem os corpos compostos. Ele está falando, né, da diferença de átomo para substância e que a gente hoje sabe que o átomo, a menor entidade que vai formar a matéria, pode se juntar, né, pode se agrupar e formar substâncias. Esses elementos são átomos indivisíveis e imutáveis. Quem fala que os átomos são indivisíveis é justamente John Dalton. Então a questão vem falar sobre o modelo atômico de John Dalton e que ele foi justamente a pessoa que postulou esse enunciado aí, né? Não que enunciou esse postulado, mas que foi admitido por ele anos mais tarde. Em sequência, a gente também tem uma outra questão sobre John Dalton, e aqui a questão pede para você dizer qual postulado não pode ser atribuído às ideias de John Dalton. A gente tem a questão do átomo ser indivisível, a combinação de átomos para formar substâncias, tudo isso aí vem da teoria atômica de Dalton. Ele quer saber qual é aquele que não pode ser atribuído a ele. Então, letra A. Átomos de um dado elemento químico são idênticos. Ok. Alguns diferem na massa atômica. Então, essa aqui já é a nossa resposta. E a nossa resposta porque é um dos enunciados que não pode ser atribuído às ideias de John Dalton. Né? Letra B. Os compostos se formam pela combinação de duas ou mais espécies de diferentes átomos. Letra C. Toda matéria é formada por átomos e uma reação química envolve apenas combinação, separação e rearranjo de átomos. Isso aí a gente sabe que também já foi superado, né? A questão tem a ver com a troca pode ver com a troca de elétrons, a questão do átomo não ser modificado, tudo isso aí já foi superado pelos modelos seguintes, tá? Então o nosso gabarito aqui vai ser a letra A, tá? Os átomos de um dado elemento químico são idênticos, alguns diferem na massa atômica, ok? Bem, essa foi a dica aí sobre modelos atômicos, mais especificamente o modelo atômico de Dalton. A gente volta na próxima. Até mais.